Olá, meu pessoal! Estamos aqui de novo nesse bate-papo semanal que é importante para que a gente possa socializar, difundir, conversar sobre temas diversos, sejam eles da educação física, sejam eles de utilidade pública, sejam eles da área de direito. A ideia é ir trabalhando com temas que possam provocar discussões, que nós possamos bater um papo. A intenção é justamente essa, a gente criar nesse espaço esses debates. E hoje eu queria conversar com vocês sobre algo que diz respeito ao medo, um bicho-papão na vida das pessoas. Na vida das pessoas, sobretudo das pessoas que estão fazendo uma graduação, estão na universidade, numa faculdade, que estão fazendo uma especialização stricto lato sensu, que estão fazendo o seu processo contínuo de formação, seja para o ingresso inicial naquela profissão, seja para o aprimoramento dos conhecimentos. Eu estou falando de um bicho chamado TCC. Eita, rapaz! A galera, quando ouve esse TCC, parece até que tem ojeriza, mas não é só ojeriza, não é medo, é um bicho-papão. E, na verdade, o TCC não é esse bicho-papão todo. O TCC, ele é, em linhas gerais, o trabalho de conclusão do curso. Eu diria que é um filho que você vai gerar. Esse filho, ele é um resumo da sua capacidade de produzir um texto, um resumo a partir de uma pesquisa que você vai realizar e que pesquisa ou montagem de organização de uma intervenção que você vai estruturar na busca de que uma banca, que um grupo de profissionais possa perceber se realmente você conseguiu durante os 3, 4, 5 anos, ou 2, na verdade, de estudo, adquirir competências e habilidades naquele campo, em alguma área específica daquele campo, para dialogar, comunicando, socializando o conhecimento. Bem, nós temos, via de regra, a monografia, tá? Mas existem possibilidades outras, como existem alguns cursos de graduação que adotam os projetos como o TCC. Existem outras instituições que adotam o artigo como o TCC. Na especialização, normalmente também trabalha com projetos, na especialização, sobretudo na especialização que a gente chama de especialização lato sensu. No stricto sensu, o TCC vai ganhar nome de dissertação. Nos mestrados, vai ser chamado de dissertação. E hoje os mestrados, inclusive, já vêm trabalhando com artigos, dando suporte, ou seja, a própria dissertação ela é uma composição de artigos. No doutorado, você vai ter a possibilidade de trabalhar com a tese, que também é um TCC, e que normalmente os artigos vão ajudar a cumprir créditos, são a necessidade, na verdade, de produção, porque o doutor ele está sendo formado para ser pesquisador, para ter um conhecimento mais alicerçado. E aí depois você tem o PhD, o pós-doc, que vão trabalhar, que são estágios, na verdade, estágios de pós-doutoramento, onde você vai gerar relatório. Um relatório, na verdade, gente, peraí, eu falei uma bobagem. Todos os TCCs, eles são relatórios, tá? Eles são relatórios. Você, na verdade, desenvolve um projeto, esse projeto, você coloca ele em desenvolvimento, eu já falei sobre projeto com vocês, e depois você vai, logicamente, buscar os resultados, relatar os resultados. Então, o TCC ele tem essa característica. Um bom TCC precisa ter para que haja um bom TCC, ele precisa ter um bom projeto, uma metodologia determinada, organizada, estruturada, um caminho, uma capacidade de manejo, manejo dos conhecimentos, manejo das fontes, articulação entre os pares, para que você possa realmente produzir um caminho organizado, significativo e gerar um relatório de qualidade. Lógico que, além disso, tem as questões de normatização, as questões relacionadas a capacidade de leitura e escrita que cada um vai desenvolver, mas é importante sinalizar que não há bicho de 7 cabeças. Qual é o problema do TCC? O problema do TCC é que a galera deixa o TCC para o final do curso. É que começa-se a pensar naquilo que você vai escrever no final do curso. Ora, se você vai pensar no final do curso e se você não constrói uma estrutura durante o caminho no curso, realmente vai ser pesado.
Porque além dos componentes curriculares, das disciplinas que você vai estar sujeito, você vai precisar pensar um trabalho, você vai precisar pensar um material aqui, ó. Aqui, por exemplo, são TCCs meus, tá? De graduação, de especialização lato sensu, de outra graduação, de mestrado, de doutorado. Então, esses materiais são produzidos a partir de... há uma necessidade de se debruçar sobre a literatura, porque todo trabalho vai precisar de referências, todo trabalho vai precisar de literatura de base. Indiferente de ser ele de campo ou não, existe uma literatura de alicerce, então a leitura é fato principal. E aí, se você não tem a leitura, se você não conhece a fonte ou o objeto que você quer estudar, isso logicamente vai provocar em você uma dificuldade maior para conseguir acessar, para conseguir desenvolver e escrever. E aí tem também a questão do hábito da leitura, do hábito da escrita, uma série de questões que nós precisamos começar a construir isso lá no início da graduação. Então, mas Wilson, eu entrei agora na graduação e eu já vou saber o que eu vou escrever? Não, certamente, você precisa vivenciar para saber sobre o que vai escrever. Mas você vai ter que ir adquirindo determinadas competências, aprendendo a fichar, aprendendo a usar as normas da BNT, aprendendo a ler um material e guardar esse material. E aí uma das formas de guardar é justamente fichando, se doando no processo de aprendizado, para que você, quando montar o projeto, por que eu falei da graduação? Porque nas outras esferas, normalmente, para você acessar um mestrado, você já monta o seu projeto, que pode mudar ou não. Para entrar no doutorado, você monta um projeto. Então, você entra com um projeto do que quer estudar. Da especificidade, você vai tratar no TCC. Na graduação e na especialização, que a gente chama de especialização lato sensu, que é aquela de 400 horas, especialista nisso, não mestrado ou doutorado, que todos são especializações, mas alguns estricto, no caso mestrado, doutorado, pós-doc, e no caso da especialização, como é conhecida, a lato sensu. Então, no caso da graduação e da especialização, é importante que você vá se apropriando de todos os caminhos possíveis, antes inclusive da definição do objeto que você vai estudar. Bem, e aí, montado o projeto, você vai dar andamento. O projeto foi feito, já falei, tem um vídeo aí que fala sobre o projeto, dá uma olhadinha lá. Montado o projeto, você vai colocar em prática o projeto. Esse colocar em prática, ao final desse colocar em prática, você vai ter o relatório, que é o objeto, que é o TCC. Normalmente, aí algumas dicas, algumas questões. Já falei da necessidade de estudar, de ler, de fichar textos, de conhecer as normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, porque sem isso você não vai conseguir andar muito bem. Além disso, você precisa estar se habituando ao fato de defender, de falar, de apresentar um trabalho. Porque normalmente, junto com a produção do TCC, você tem uma banca, você vai ter que apresentar aquele trabalho para dizer assim, ó, eu que fiz. Então é interessante que durante o percurso você vá nas disciplinas, treinando, apresentando trabalho, porque tem gente que diz assim, não gosto de apresentar, eu faço a parte escrita e fulano apresenta, e cicrana apresenta. Não façam isso, porque o que nós estamos fazendo é uma preparação, independente da profissão. Porque às vezes o pessoal pensa, só o professor que tem que apresentar. Não, independente da profissão, você precisa ter capacidade de apresentar um trabalho. Você precisa ter essa competência, essa capacidade lá na apresentação do TCC. Então vamos lá. Mas assim, em linhas gerais, depois que você startou esse projeto, depois que você já fez o projeto e vai startar, esse projeto ele é responsável por um processo. Ele vai ser, via de regra, o projeto vai ter grandes partes do seu TCC. Grandes partes porque lá no projeto já está uma descrição da metodologia, lá no projeto já tem uma parte do referencial teórico, lá no projeto vai ter a descrição da contextualização, de quem é você, da motivação. Então,
a introdução. O projeto normalmente vai gerar a introdução. Bem, além da introdução, você vai ter a metodologia, a descrição metodológica do trabalho. E aí, o referencial, essa descrição metodológica vai encaminhar, vai organizar todo o processo de desenvolvimento, de cada um, ou melhor, de cada uma das fases, de cada um dos momentos, de coleta de dados, de tabulação, de organização, de análise, de validação desses dados, para que você, a partir desse processo, vá criando ou desenvolvendo uma organização, um diálogo com os autores diversos sobre o tema que você está se debruçando. E aí você vai produzir o referencial teórico, que a gente vai chamar de estado da arte, que é a parte onde você dialoga com os dados que você coleta, é o diálogo entre você e os dados coletados e os autores e aqueles que já escreveram sobre aquela temática. Porque não se pode escrever ou falar de forma livre, de qualquer maneira. Não. A ideia é demonstrar que você tem uma capacidade crítica, analítica, que você consegue, se vai coletar dados, sejam eles quais forem, dados, referências, documentos, estudos laboratoriais, sejam estudos eles participativos, indiferente de qual tipo de fonte você vai estar buscando, você vai precisar alicerçar o que você está trazendo a partir das discussões que outros autores já traçaram. Então, assim, gente, mais uma vez eu queria dizer para vocês que o TCC não é bicho. O TCC não é bicho-papão. Ele se torna um bicho-papão no momento em que você abre mão de se preparar para ele desde o primeiro dia de ingresso seu dentro das instituições de cunho acadêmico. Ele é um final tal como a morte. Nós sabemos que nascemos e vamos morrer, não é verdade? Entrou na universidade, na faculdade, você vai gerar um trabalho de conclusão de curso. Ele é a garantia, ele é um dos passos que você vai ter que percorrer para poder fechar, para poder coroar a sua formação. E fora que é um filho, né, cara? Olha, eu tenho alguns filhos, uma filha e um filho lá, que permeiam a minha vida. É muito legal depois você reler, você falar, você dialogar sobre ele e falar sobre a sua produção, beleza? Era sobre isso que eu queria falar com vocês. Um grande abraço e tudo de bom aí para vocês todos e todas. Não esqueçam de se inscrever nesse canal, não esqueçam de dialogar, de provocar, de trazer questões, porque a finalidade desse canal é justamente essa, bater um papo com vocês. Grande abraço a todos e todas.